Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos falar do ciclo celular, mais especificamente da interfase. Bom, como todos nós sabemos, há renovações nos seres vivos. Renovações, eu diria que até do ser vivo quase que na sua totalidade. Eu costumo dizer que todos os dias nós nascemos e morremos novamente. Por quê? Porque as nossas células, que são as nossas moléculas que nos compõem, elas se renovam quase que constantemente e diariamente e quase na sua totalidade. Antes achava-se, por exemplo, que os neurônios eram as únicas células que não se renovavam no nosso organismo. Pois bem, alguns neurônios realmente não se renovam, mas outros se renovam. Por exemplo, as nossas células ósseas, os nossos ossos, eles se renovam a cada 4, 5 anos aproximadamente. O nosso epitélio intestinal, aí por volta de 5 dias, 2 a 5 dias, ele está completamente renovado. As nossas hemácias, elas se renovam aí a cada 90 a 120 dias, aproximadamente. Ou seja, nós estamos numa constante renovação. Quando você, por exemplo, passa a mão no seu, a unha no seu braço, assim, arranhando o seu braço, você pode notar que às vezes aparece o que as pessoas acham que é só sujeira, mas não, é epitélio também. Todo mundo já deve ter assistido a esses seriados como CSI da vida, onde as pessoas passam uma espécie de cotonete nas unhas da vítima que faleceu ali, que não pode mais dar o seu testemunho, e aquela polícia forense vai usar o corpo como uma testemunha. Né? Que ele está fazendo ali? Ele está passando um suave e verificando se ali há algum epitélio, algum traço de DNA do provável agressor. Então, isso é uma das amostras que nós temos aí, renovação constante. Imagina se você sempre passasse a mão no seu braço, retirasse epitélio e ele não renascesse, ele não fosse reposto. Você daqui a pouco estaria vendo teu tecido ósseo, teu tecido sanguíneo, todos os tecidos, e daqui a pouco você sumiria. Né? Seria uma pessoa invisível. E não é o que acontece. Vale lembrar também, como nós estudamos lá na parte de citologia, nós vimos que quem comanda esse processo todo aí é o DNA celular, mandando lá aquela receita de bolo do faça o que eu quero que seja feito, né, para os RNAs em seguida. Obviamente que se eu nascesse com uma célula epitelial que não fosse da minha cor, que não fosse da minha epiderme, por exemplo, que não fosse do jeito que ela é, imagina que eu nascesse com uma célula lá na minha epiderme que fosse uma célula hepática. Não funcionaria. É uma célula muito mais frágil, etc. Então, tem que haver toda uma coordenação e um sistema de controle em relação a isso. Bom, a etapa que nós vamos falar hoje é a etapa da interfase. A interfase é a etapa que a célula mais vive durante o seu ciclo de vida. Imagina que uma célula tivesse lá, por exemplo, 24 horas, nas hipotéticas 24 horas, lógico. Todas as células, pessoal, cada uma tem um ciclo vital, tá? Não são todas iguais no nosso organismo, não. Imagina que uma hipotética célula tivesse 24 horas de vida. Essa célula, muito provavelmente, ela passaria aí em torno de 16 a 18 horas, talvez até mais, na interfase. Por que na interfase? Essa fase é extremamente importante. É a fase onde a célula cria corpo, onde a célula vai se preparar para se dividir. Nós veremos nas aulas seguintes que existem dois tipos de divisão, uma divisão mitótica e uma divisão meiótica. Né? Justamente para essa fase de divisões que a interfase vive. Nesse slide aí nós estamos vendo o nome mitose, meiose, não à toa.
Tá? O ciclo celular compreende a interfase, a divisão celular, que pode ser meiose ou pode ser mitose, e ainda uma pequena fase que nós chamamos de citocinese, que nós veremos mais adiante, em outras aulas. Bom, a interfase ela é composta de 3 etapas, 3 períodos. O período G1, a abreviatura de Gap 1, que é um intervalo 1, né? O período S, a abreviatura de Space, e o período G2, Gap 2. Essas 3 períodos compõem a interfase. Bom, o período G1 é o período onde ocorre a engorda da célula. Imagina que eu queira dividir, eu queira dar 1 quilo de massa de bolo para 2 pessoas. E eu tenho 1 quilo de massa de bolo. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar juntar a esse 1 quilo de massa de bolo que eu possuo mais material, de maneira que eu fique com 2 quilos de massa de bolo. Porque senão eu não vou conseguir dar 1 quilo de massa de bolo para cada um, eu apenas passaria para cada um meio quilo, não é isso? Nessa etapa G1, ocorre uma intensa, ela é caracterizada pela intensa síntese de proteínas. Ou seja, é a fase que ela mais está engordando, criando material, gerando material para que esse material seja dividido posteriormente em 2 células, por exemplo, se for o caso de uma meiose, e em 4 células, com metade do material, que veremos posteriormente, se for o caso de uma meiose, e no primeiro caso, se fosse o caso de uma mitose. Bom, passada essa fase G1, a célula entrará na fase S, no período S. Esse período S é caracterizado principalmente pela replicação do DNA, mas não só do DNA. Existem nas nossas células, na maioria das nossas células, possuem 2 centríolos. Não sei se vocês lembram, os centríolos eles são responsáveis por formar cílios e flagelos e também por auxiliar na divisão celular. Eles vão orientar o fuso acromático, também chamado fuso mitótico, que vai se formar numa das fases da divisão celular. Pois bem, esses centríolos nessa fase, nesse período S, também são duplicados, de maneira que as células que surgirão, elas também terão esse quantitativo de centríolos em cada uma. Imaginemos que seja uma célula humana, né, que nós temos aí 46 cromossomos, nesse período nós não teremos 46 cromossomos. Nesse período nós teremos 92 cromossomos, para que quando houver a divisão, eles voltem a ser células com 46 cromossomos, tá? Células somáticas humanas. E o período G2? Bom, o período G2 ele é caracterizado principalmente pelo restante da síntese proteica e também por ser a fase que vai se preparar para a divisão celular, a última fase onde de fato entrará em divisão celular. Imagina que eu tenha aí essa divisão. Tá? Por que eu falo isso? Porque alguns problemas podem ocorrer para que não haja divisão celular. Justamente para isso nós temos alguns pontos de checagem. Né? Esses pontos de checagem, eles fazem parte do sistema de controle. Imagina que a célula venha a preparar todo o seu material, mas esse material não esteja corretamente ordenado naquela sequência lá de citosina, guanina, timina, entre outros, e adenina, né? Que o DNA programou. Se não estiver de acordo com esse script, a célula poderá não entrar em divisão. Tá? Esses pontos de checagem eles são responsáveis, por exemplo, por garantir que as etapas dos ciclos tenham a sua ordem certa. Afinal de contas, nós chamamos de G1, S e G2, por conta dos eventos que eu falei que lá acontecem. Eles, por exemplo, se certificam de que o ciclo seja realizado apenas uma vez,
Não pode esse ciclo ser realizado 2 vezes, por exemplo. Eles controlam a passagem de uma etapa para outra, né? Verificando se aquela etapa foi totalmente finalizada, foi totalmente terminada ou não, né? Por isso nós temos aí nessa figura que vocês estão vendo, a tal da fase G0. Mas o que é essa fase G0? Imagina que essa célula ela tenha algum desses problemas aí que eu falei para vocês, de divisão, de formação, melhor dizendo. Então, o que vai acontecer? Lá no ponto G1, nós vamos ter um ponto de restrição. E vai ser esse ponto de restrição que vai determinar se o restante do ciclo celular vai acontecer. Se o restante do ciclo celular não for acontecer, a célula vai entrar num estado que a gente chama de G0, que é não divisão. Houve um problema, a célula vai tentar se reparar. Tentou se reparar, conseguiu o reparo? Opa, segue adiante nas outras etapas da interfase. Não conseguiu se reparar? Vai acontecer aquele fenômeno que nós estudamos lá, quando falamos de organelas, chamado de apoptose, ou morte programada. Vai lembrar que quem promove a apoptose são os lisossomos. Lisossomos são responsáveis, são organelas citoplasmáticas responsáveis pela digestão intracelular, mas também responsáveis, por exemplo, pela heterofagia, pela autofagia, responsáveis também pela autólise e também pela apoptose, que é essa morte programada, a fim de que não se proliferem células que possam trazer algum dano ao organismo. Essas células, por exemplo, poderiam originar células cancerígenas, e isso não é conveniente para o organismo. Isso, na realidade, é uma forma do organismo se precaver disso, ok? Bom, algumas proteínas e enzimas atuam nessa regulação aí. É o caso das sinases, que ativam e inativam proteínas, e das ciclinas, que são proteínas que apresentam a concentração variada na célula. E vai depender de cada ciclo celular. Tá? Elas dependem, as sinases, no caso, dependem das ciclinas para se tornarem ativas, como eu falei anteriormente. Ok? Eu acredito que tenha mais um slide aí, falando sobre esses pontos, esses ciclos celulares. Dá para vocês verem aí que existem alguns pontos desses. O mais importante, como eu falei, é o ponto que fica no G1, porque é um ponto crítico, onde ele vai realmente mensurar se é válido ou não continuar com essa formação celular. Porque, como eu disse, caso haja algum erro que não consiga ser reparado, essa célula fatalmente entrará em apoptose. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido mais esse capítulo. Como eu falo sempre, qualquer coisa, estamos aí às ordens no nosso WhatsApp. Entre em contato, isso é uma verdade, não se acanhem não, podem entrar em contato para qualquer dúvidas. E temos também o nosso material de apoio, né? Que é a nossa apostila, que serve como base para que nós possamos entender um pouco melhor esse processo. Um grande abraço, fiquem com Deus, cuidem-se e cuidem dos seus.